Muito boa tarde a todos. Sinto o senhor doutor desembargador Miguel Kfouri Neto, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Uma grande satisfação tê-lo aqui conosco e uma honra participar desse painel sob a sua presidência. Professor Peter Jung, é um prazer em conhecê-lo. Saúdo Vossa Excelência pela brilhante palestra a respeito dos interesses dos associados minoritários, dos sócios minoritários das sociedades anônimas na Comunidade Econômica Europeia. Meu estimado amigo, doutor Carlos Henrique Abrão, a quem devo a honra deste convite, aqui estou para discutir alguns aspectos que me parecem relevantes dentro do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que este ano o nosso Código de Defesa do Consumidor está completando 20 anos de vigência. Eis que foi promulgada a Lei 8.078 em 11 de setembro de 1990 e entrou em vigor 6 meses depois, em março de 1991. Portanto, é para mim uma grande satisfação estar aqui para discutirmos essa questão tão importante que é a responsabilidade civil dos fornecedores em face do direito do consumidor. A primeira questão que me parece interessante abordar é que o Código de Defesa do Consumidor, ele não se basta no que diz respeito a tutelar todos os interesses e direitos dos consumidores. O Código foi concebido como um microsistema jurídico que, ao mesmo tempo, é interdisciplinar e multidisciplinar. Isso quer dizer o seguinte, que ele não chega bem propriamente a ser um código. Quem diz que ele é um código é a Constituição Federal, mas, na verdade, tecnicamente falando, não se trata de um código, mas se trata, isto sim, de um microsistema jurídico multi- e interdisciplinar, na medida em que, primeiro, ele é multidisciplinar na medida em que ele contém no seu bojo vários preceitos que caberiam perfeitamente no Código Civil, como de fato couberam, no que diz respeito à responsabilidade civil objetiva, a questão da interpretação mais favorável dos contratos, a parte mais fraca e assim por diante. Tem preceitos que caberiam perfeitamente numa nova parte geral, ou para melhor, em uma parte especial do Código Penal, no que diz respeito a crimes econômicos, de modo geral. Ele contém também preceitos de ordem processual civil, na medida em que ele tutela coletivamente o consumidor, até porque existe, ou existiu, em andamento no Congresso Nacional, até mesmo um projeto de lei criando um código de tutela coletiva, não só para o consumidor, mas como para todos os chamados interesses coletivos, de modo geral. E o código, ele é interdisciplinar na medida em que ele se relaciona, tal qual dito no artigo 7º da Lei 8.078, com todos os ramos do direito, a começar pela própria Constituição da República, que lhe dá, aliás, todo o fundamento, quer no que diz respeito à previsão da sua própria existência material, que está lá no artigo 48 das disposições finais e transitórias, antes até como direito fundamental no artigo 5º, inciso 32, e finalmente numa peça fundamental, num pilar daquilo que nós chamamos de ordem econômica nacional, estampada nos artigos 170 e seguintes da Constituição Federal. Em segundo lugar, me parece também oportuno nós fazermos também algumas considerações sobre conceitos e definições. Nós que trabalhamos na elaboração do anteprojeto de que se originou a lei em vigor, o Código do Consumidor, nós tínhamos estávamos plenamente conscientes, melhor dizendo, de que não seria lá muito bom nós estabelecermos conceitos e definições numa lei. Omnia definitio periculosa est, já diziam os mestres do direito romano. Entretanto, no que diz respeito ao direito do consumidor, me parece que é realmente importante nós definirmos conceitos, até porque se colocaram algumas expressões no conceito de consumidor que estão a demandar explicações e têm causado grande polêmica, não só na doutrina, mas como principalmente na jurisprudência. Eu me refiro expressamente à locução que diz que também como consumidor se entende a pessoa jurídica, quando na verdade a maioria das legislações que nós examinamos na época da elaboração do Código falavam apenas a pessoa natural ou física como sujeito de direitos do consumidor e não a pessoa jurídica. Entretanto, a comissão, por maioria, que elaborava o anteprojeto, entendeu por bem colocar a pessoa jurídica também como consumidora em algumas temáticas
muito específicas, como, por exemplo, quando a pessoa jurídica é obrigada a equipar as suas instalações, ou então é obrigada a dar aos seus funcionários equipamentos de segurança pessoal contra acidentes do trabalho. Então, nesse caso, evidente que quando a empresa é obrigada a comprar equipamentos de segurança para os seus empresários, não se pode dizer que a empresa não seja consumidora. É evidente que a empresa é consumidora daqueles equipamentos de segurança pessoais. Entretanto, não me parece correto alargar-se de maneira muito extensa a questão de pessoa jurídica como consumidora, tal qual nós temos visto em alguns acordos do Superior Tribunal de Justiça. Mas esta não é a temática principal dessa minha manifestação. Por consumidor, então, se entende a pessoa física ou jurídica que compra, ou, na palavra da lei, adquire produtos ou contratos de serviços como destinatário final. Mas também o parágrafo único do artigo 2º define como consumidor toda a coletividade, ainda que indeterminada, de pessoas que agem intervindo nas relações de consumo. Ou então, o artigo 17, dizendo que também se consideram consumidores todas as vítimas do evento danoso. Ou ainda no artigo 29, ao dizer que também são consumidores todos aqueles que se encontrem na situação de contratar ou na situação de espectadores de uma publicidade. Nós temos aí, então, vários conceitos de consumidor. A primeira definição de consumidor é do ponto de vista exclusivamente econômico, na medida em que consumidor é aquele que compra produto ou então contrata serviço como destinatário final. Depois nós passamos para o circunstante, que é aquele que se encontre eventualmente em uma situação de consumir, e, por fim, aquele que está na expectativa de contratar e é estimulado a tanto pela publicidade enganosa ou abusiva, por exemplo. Eu vou voltar a essa temática quando eu pensar um exemplo prático da jurisprudência que me parece paradigmático e do qual, aliás, nós vamos tirar algumas conclusões no final dessa minha manifestação. Por fornecedor, o artigo 3º entende toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como dos entes personalizados, que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos e serviços. Vejam que o código, ao invés de ele dizer é fornecedor, o banqueiro, o empresário, de modo geral, o agricultor, o comerciante, o segurador, etc., ele preferiu definir consumidor como todo aquele que coloca no mercado determinados tipos de produtos ou exerce alguma atividade mediante a qual ele propicia a utilização de certos serviços no mercado, dizendo da atividade desempenhada por esses fornecedores, isto é, na produção, na montagem, criação, construção, transformações, etc., etc., etc. Por produto se entende alguma coisa móvel ou imóvel colocado no mercado de consumo, e por serviço se entende qualquer atividade, aí incluídas as atividades securitária, de crédito, bancária e etc. Que causou uma grande polêmica desde já a concepção do Código e mais recentemente até mediante uma ação direta de inconstitucionalidade que acabou sendo julgada improcedente para afirmar de uma vez por todas que a atividade creditícia é sim relações de consumo. Em segundo lugar, me parece também oportuno nós salientarmos que o Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do que muita gente possa parecer, não é um código que se perfilha ao lado do consumidor de forma incondicional, de forma inconteste e de forma a lhe dar guarida, ainda que ele esteja a tentar auferir vantagem ilícita ou ilegítima. Não é bem assim. O Código, no seu artigo 4º, com efeito, ele traça uma série de princípios que eu reputo como a verdadeira alma do Código de Defesa do Consumidor, a começar pelo princípio da vulnerabilidade do consumidor. Ninguém poderá negar que o consumidor é a parte vulnerável das relações de consumo, na medida em que o consumidor, ao contrário do fornecedor, não conhece ou então ignora ou mal compreende, e aqui se falou muito na palestra anterior da informação
devida, que é a alma de todo o negócio, a informação dos acionistas minoritários, não é? A informação também permeia todo o direito do consumidor. Eu diria que é o direito número 1 do consumidor também, é o direito à informação a respeito de produtos e serviços. Nem sempre essa informação é passada ao consumidor de uma maneira bastante sólida, de uma maneira clara, de uma maneira transparente. Daí porque o Código passa a considerar o consumidor como parte vulnerável na medida em que ele é frágil, na medida em que, sobretudo, ele é levado a acreditar em tudo aquilo que lhe é colocado a título de informação, sobretudo mediante a chamada publicidade comercial. O consumidor, portanto, é vulnerável e, por conseguinte, ele merece um tratamento desigual. Como já dizia Rui Barbosa, na sua memorável oração aos moços da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ele dizia que a verdadeira justiça é aquela que procura tratar desigualmente aqueles que são desiguais. E o Código do Consumidor é exatamente um peso a mais, um contrapeso na balança da equidade, da igualdade, que tenta colocar o consumidor em mais ou menos num pé de igualdade com relação ao fornecedor. Daí porque o Código, quando traça a chamada Política Nacional de Relações de Consumo, já fala que o consumidor, ou já considera o consumidor como parte vulnerável. Entretanto, como eu disse, não é um código incondicionalmente a favor do consumidor, não é. Até porque o próprio artigo 4º diz que a Política Nacional de Relações de Consumo deve buscar a harmonização das relações entre consumidores e fornecedores, mediante o incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade, segurança de produtos e serviços e mecanismos alternativos de solução de conflitos. E dizendo que, na verdade, as relações de consumo são uma via de duas mãos, na medida em que se atende aos reclamos do consumidor, mas também se acatam sugestões e se procura o mecanismo de produtividade, de competitividade dos próprios fornecedores e do aprimoramento da sua qualidade perante o mercado consumidor. Portanto, eu diria que o Código, ele é muito mais, nesse artigo 4º, um código de ética do que propriamente uma lei dispositiva de direitos e obrigações. O Código ainda fala, além dessa harmonização, de educação e informação de todos quantos participam das relações de consumo, a saber, consumidores e fornecedores. Ele dá tratamento moderno à responsabilidade civil, ele disciplina a questão da publicidade, estabelecendo alguns princípios que me parecem fundamentais, como o princípio da vinculação da mensagem publicitária, isto é, levando aquele fornecedor que promete que o seu produto tem tais e quais qualidades, ou então que ele coloque esse produto no mercado mediante tais e tais condições, ele terá que honrar efetivamente, pelo princípio da vinculação, a promessa que foi levada a público mediante mensagem publicitária. Fala ainda o Código do princípio da transparência da publicidade, da identificação do produto que está sendo anunciado, da sobriedade, isto é, da publicidade não abusiva e da veracidade das mensagens publicitárias. Trata ainda o Código de uma tutela administrativa, mediante a imposição de sanções, de cunho administrativo, como a contrapropaganda. Fala ainda de uma responsabilidade civil, no sentido de obrigação de fazer ou não fazer, retirar-se do veículo de comunicação social, por exemplo, uma mensagem publicitária que seja abusiva ou então enganosa. E, por fim, em termos de publicidade, o Código ainda traça alguns tipos penais, como, por exemplo, os artigos 66 a 69. É claro que eu não vou aqui entrar em detalhes a respeito de como são esses crimes, não é esse o objetivo específico. O Código, por fim, nesse aspecto de introdução ao tema responsabilidade do fornecedor, o Código facilita o acesso à justiça de duas maneiras. Primeiro, estabelecendo um rol de instrumentos institucionais ou não de acesso à justiça, e aqui justiça também colocada não em termos da justiça efetiva do Estado, dos tribunais, mas a justiça de modo geral, dos meios de solução dos conflitos surgidos no mercado de consumo. E, por outro lado, o Código cria também a possibilidade da chamada tutela coletiva do consumidor e não apenas a sua tutela individual.
No que diz respeito, muito rapidamente aqui, fazendo um voo panorâmico, porque o nosso tempo aqui é bastante limitado, mas fazendo um voo panorâmico sobre essas questões que me parecem, entretanto, fundamentais, eu diria que, por instrumentos de tutela do consumidor, nós podemos apontar a Defensoria Pública. No estado de São Paulo, a Defensoria Pública está ainda na sua infância, até porque ela foi criada apenas há 5 anos atrás, com a tarefa de proteger o consumidor carente, no que diz respeito ao direito do consumidor. Nós temos as promotorias de justiça de defesa do consumidor, que eu tive a honra de instituir aqui no estado de São Paulo, e hoje todos os estados da federação contam com promotorias do consumidor. O judiciário, por intermédio dos seus juizados especiais cíveis, até porque o grande número de demandas no que diz respeito a relações de consumo estão nos juizados especiais, nas causas de chamadas de pequeno valor, e várias especializadas em interesses difusos e coletivos, e depois os PROCONs, que são os órgãos oficiais públicos de defesa do consumidor. Então, a lei, no seu próprio artigo 5º, o Código do Consumidor, é que elenca esses 5. É claro que pode haver outros. Essa enumeração não é uma enumeração exaustiva, mas é uma enumeração meramente exemplificativa dos órgãos que existiam na época, até porque na época não se falava, por exemplo, nas agências reguladoras, que podem ser colocadas, mas na verdade não o são, pelo menos é o que nós hoje vivenciamos. As agências reguladoras, na verdade, não têm cumprido o seu papel correto no sentido de proteger o usuário, como obrigação sua prevista expressamente no artigo 175 da Constituição Federal, mas, de qualquer maneira, esse rol não é um rol exaustivo, mas, repito, meramente exemplificativo. E, por outro lado, como eu disse, o Código estabelece no artigo 81 a possibilidade de se fazer a defesa do consumidor de maneira coletiva. É claro que não é nova essa matéria, até porque já desde 1981, pela Lei 6938 de 1981, a Lei 6938 de 81 é a lei que define a Política Nacional do Meio Ambiente, de 81, e que já estabelecia a possibilidade da tutela do meio ambiente pelo Ministério Público, mas de forma limitada, no que diz respeito apenas ao meio ambiente natural e não ao meio ambiente cultural. Esta tutela tinha sido antecedida de algumas tentativas, algumas frustradas e outra com pleno sucesso, sobretudo, e aqui aproveitando a presença de Sua Excelência, o Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, eu me refiro ao professor René Ariel Dotti, que ainda na década de 70 ajuizou uma ação popular que não tinha ainda esse objetivo, mas em 1970, 71, e ele me confirmou isso, eu telefonei para ele para que eu tivesse autorização para dizer isso, e ele, em 1971, ajuizou uma ação para proteger aquele patrimônio maravilhoso de Vila Velha, no Paraná, que é um monumento natural, criado pela ação caprichosa da natureza, e que corria o risco de desabar, porque se visava implantar ali um polo turístico, um resort. E o professor Iodotti, então, com muita acuidade, acabou ingressando uma ação popular, à falta de uma ação específica que tutelasse esse interesse do meio ambiente natural, e logrou sucesso. Tanto isso é verdade que hoje, pela Constituição Federal, a ação popular serve agora especificamente para a tutela desses chamados interesses ambientais, culturais e naturais. Muito bem. O Código do Consumidor, então, tem como antecedente essa lei de tutela ambiental, depois teve a Lei 7.347 de 85, que é a chamada Lei da Ação Civil Pública, mas que apenas previa a tutela dos interesses chamados difusos e não ainda dos chamados interesses coletivos. Depois sobreveio a Constituição Federal, quando, ao definir as atribuições do Ministério Público, disse que a ele caberia a tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis. E, finalmente, o Código do Consumidor, então, acrescentou a categoria dos interesses difusos, coletivos propriamente ditos e outros interesses, chamados interesses individuais homogêneos de origem comum. Dando uma rapidíssima
explicação a respeito dessa questão para que nós entremos diretamente na definição da responsabilidade dos fornecedores. Eu diria que, por interesse difuso, nós devemos entender aqueles que ultrapassam a mera individualidade, isto é, pertencem a um número indeterminado de titulares, se assim nós podemos dizer, portanto, uma universalidade de pessoas indeterminadas, mas não indetermináveis, porque isso seria impossível, não é, de contabilizar, mas pertence ao número indeterminado de titulares, repito, e é indivisível, na medida em que, se algo for feito visando a sua tutela, a sua proteção, todos a ele ligados serão beneficiados. Ao contrário, se nada for feito, todos estarão sendo prejudicados. Eu me refiro, por exemplo, em termos de direito ambiental, a uma indústria que expele partículas em excesso na atmosfera, mas que, se a CETESB determinar que coloque o filtro para diminuir que sejam expelidas essas partículas em excesso, nós diríamos que todos aqueles que estão ligados diretamente à saúde pública, isso é, aqueles que poderão sofrer algum mal à sua saúde, estarão sendo beneficiados se a indústria, por bem ou por mal, isto é, mediante uma compulsão ou mediante uma ação judicial ou até mediante uma ameaça administrativa de multa e interdição, todos estarão beneficiados. Ao contrário, se nada for chamado de interesses individuais homogêneos de origem comum. Bom, esse é o grande problema. O que são e para que serve essa definição de interesses individuais homogêneos de origem comum? O Código não define. O Código define o que é interesse difuso, define o que é interesse coletivo, mas o Código não define propositadamente o que sejam interesses individuais homogêneos de origem comum. Eu disse, nós entendemos interesses que pertinem a um número determinado de pessoas, mas que também, se forem tutelados, a todos beneficia de maneira indivisível. E se nada for feito, prejudica a todos. Eu dou aqui sempre como exemplo o caso de um contrato de plano de saúde. Nós temos um plano de saúde, por exemplo, que contém cláusulas manifestamente abusivas. Cláusulas, por exemplo, que determinam que depois de um certo número de dias, o paciente tem que ser retirado da UTI porque acabou o prazo que o plano de saúde concede ao titular do plano de saúde. É a chamada cláusula taxímetro. Venceu, acabou, tem que tirar. Ora, quem deve dizer que quanto tempo o paciente deve ficar na UTI é o médico atendente e não o plano de saúde unilateralmente e abusivamente. E suponhamos que todos nós aqui desse auditório, apesar de sermos formados em direito, etc., e tudo, sabemos, até porque muitas vezes em casa de ferreiro espeta de pau, não é? Nós contrato sem muito perceber, e aliás pouca gente lê contrato, de adesão principalmente, a verdade é essa, mas muitos de nós só nos daremos conta dessa cláusula abusiva quando precisarmos da utilização desse plano de saúde. E aí vamos descobrir que um parente nosso, muito querido, que está lá na UTI, foi obrigado a ser retirado da UTI por conta dessa cláusula abusiva do contrato de adesão do plano de saúde. E então procura o PROCON, ou procura o Ministério Público, ou então procura a Proteste, procura o IDEC, e uma dessas entidades